Hoje, o Sobre Sentir tem o prazer de receber o psicólogo Matheus Cautiero, um mineirinho que adora um cafezinho com pão de queijo, mas que também é um apaixonado pelos caminhos do sentir. Matheus tem uma trajetória aí na psicologia de mais de 20 anos, que incluiu 7 anos aí dedicado à população de rua, mas que acho que desabrochou, Matheus vai falar mais sobre isso, com a psicologia humanista e com a focalização. Hoje ele é coordenador do Focus Institute New York, no Brasil, e criador da Oficina da Alma. Matheus, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom estar aqui com vocês e falar desse assunto que realmente é um assunto que eu sou apaixonado com ele. Cada vez que eu falo, estudo, aprendo mais, eu tenho mais vontade de falar. Obrigado, né, por ter aceitado o convite. As pessoas estão um pouco afastadas, talvez, né, dessa dimensão tão importante que é o sentir. Sim. No sentido em que a razão, né, talvez essa outra dimensão predomina e recebe mais valor assim, nessa sociedade. Né? Sim. Entrando naquelas questões do trabalho, da eficiência, da produtividade, né? Então, Jung falava muito disso, assim, de como a gente tem rompido com os nossos ciclos naturais da vida. Como que eu não sei que lua que é. Você sabe que lua que nós estamos? Né? Eu não sei. A gente parou de observar, a gente fica dissociado da natureza externa e interna. Nessa fazeção, nessa forma frenética de consumir conteúdos e ele fala que a racionalidade, ele é a primeira pessoa que me vem quando você toca nesse assunto, que eu lembro de que me impactou muito ele falando. Ele é um cara que aprofunda muito no sentir para poder encontrar. Tem um livro dele interessantíssimo, Memórias, Sonhos e Reflexões, e ele conta das experiências pessoais dele, como que ele mergulha e começa a interagir com personagens dentro dele, construindo ali conhecimentos riquíssimos, um processo muito profundo de conexão sentida, né? E como que a racionalidade que trouxe tantas vantagens e benefícios para a humanidade, ela também cria uma desconexão. É hoje uma das principais obstáculos que a gente encontra, né, nessa via do sentir, porque o mental ele tem uma tendência de uma interrupção frequente desse processo que a focalização, daqui a pouco a gente vai entrar mais nisso, ela nos ensina um caminho para o sentir que ele acontece em seus primeiros passos de uma forma que ela não é conceitual. Então o Gendlin vai nos ensinar que quando a gente começa a dar nome, é porque o estado da experiência sentida ele já está mais avançado, mas que nos estágios iniciais, o que a gente sente não tem nome. Não tem conceito. E poder reverenciar isso, poder dar um espaço de consideração para aquilo que a gente sente, mas ainda não tem nome, é algo muito diferente do que a gente está acostumado. A gente quer pôr palavra, a gente quer preencher silêncios o tempo inteiro, a gente quer pôr rótulo, e isso cria um congestionamento na experiência que trava o sistema. Né? Então, só mais uma coisa a respeito desse ponto, Lucas. Quando a gente fala desse caminho, né, do sentir com a focalização, eu preciso dizer que Gendlin é o criador da focalização, Eugene Gendlin, um austríaco, filósofo, que ele saiu da Áustria e foi para os Estados Unidos, fugido da guerra, quando ele ainda era um menino. E lá, então, ele se formou em filosofia, fez o doutorado dele em filosofia, até que ele conheceu um cara que é mais conhecido na psicologia aqui no Brasil, que é Carl Rogers, um humanista, né, um pilar dentro da psicologia humanista, um cara que foi um revolucionário, pouco conhecido e pouco valorizado entre os poucos que o conhecem, porque a profundidade de Carl Rogers ainda eu acho que não foi alcançada, mas eu quero dizer que ele é a base para que Gendlin dê depois os passos que ele deu. Porque Carl Rogers foi o primeiro a dizer que o caminho terapêutico que tinha mais eficiência era aquele onde o terapeuta consegue, na conversa, trazer o foco para o sentir. De tudo aquilo que você está me contando como um conflito, eu vou criar intervenções que vão te ajudar a perceber qual é o sentimento
que você está vivenciando quando você me conta essa história. Então, Carl Reuser, junto com o Gendlin, eles fizeram uma pesquisa muito profunda e uma série de descobertas que já já a gente pode chegar nelas, mas entre elas, eles criaram uma escala do sentir. Sabe? Tudo com pesquisas, gravações, entrevistas, de uma forma totalmente fundamentada. Eles conseguiram mensurar alguns itens e critérios importantíssimos para definir, então, uma escala experiencial. Para dizer que, numa escala de 1 a 7, eles começaram a definir, não para criar um diagnóstico fixo, mas uma orientação que nos desse uma dimensão de que lugar você está no relacionamento com a sua experiência sentida. Que maravilha. Lindo. E isso passa a ser para nós um orientador maravilhoso para os terapeutas, para a gente poder estar entendendo, né, com quem que a gente está lidando, o momento dessa pessoa, porque na escala experiencial 1, essa pessoa ela está tão dissociada da sua experiência sentida que quando eu atendo alguém nessas condições, a pessoa chega para uma terapia, mas ela não fala dela. Ela fala da vizinha, ela fala da prima, ela fala do outro, fala da novela. E aí quando eu vou fazer qualquer intervenção que convide ela a voltar para si e se aproximar, ela escorrega. Mas parece que isso te incomodou, que você está se sentindo inseguro em relação a essa situação. Ah, pois é, porque eu já falei com ela é uma pessoa e volta para o outro. Sempre externalizando, sempre projetando, sempre distanciado de si. Então, com essas pessoas se descobriu que não importava a abordagem que você usa, o quão experiente que você poderia ser como terapeuta, por onde você ia, que pouco resultado a gente tem com quem não tem essa abertura sentida. Sim. Então foi aí que Gendlin começou a descobrir como que a gente pode ajudar a criar mais pontes para essas pessoas que têm tanta dificuldade. E nessa escala, na progressão delas, nós vamos ver na 2 ela já começa a falar, já começa a mensurar. Na escala 4 ela fala, mas com uma certa resistência. E lá para a escala 5, 6, 7, são pessoas que elas estão abertas para esse contato. E às vezes elas não sabem como é que se aprendeu. Não, elas não sabem. Mas na estrutura de personalidade delas, na estrutura de desenvolvimento sistêmico, com caminhos que não foram ensinados, né? Porque na nossa sociedade não tem uma escola do sentir. Nós precisamos criar isso. O que vocês estão fazendo é maravilhoso, que é poder trazer mais informação e convite, chamando atenção para isso que é tão importante e ainda tão negligenciado. Uma das coisas para mim que eu fico assim abismado, eu tenho uma filha de 14 anos e o que ela estuda, quando ela vai mostrar, papai, olha aqui, aí eu falei, meu Deus, filha, você está estudando isso? Aí, tem que decorar isso e aquilo. O ano que foi a revolta dos bolcheviques na Rússia. Cara, é a mesma coisa Decoreba, né? que eu estudava 30 anos atrás. Um decoreba, uma repetição de conteúdos prontos. O espaço para a criatividade dessas crianças, zero. O espaço para que eles possam estar criando interação, informação, aprofundamento no sentido, é zero. É uma educação totalmente mental e totalmente engessada em repetições que ele vai fazer para cumprir um protocolo e depois... Vocês lembram quando foi a revolta dos bolcheviques? Mas é curioso, né? Porque eu também tenho 2 filhos, mas você vê que há uma tentativa, né? Assim, na escola você já vê práticas de yoga. Você tem uma disciplina ali, você assim, cumprimos a nossa parte, né? Isso já é diferenciado. Mas aí no resto, no dia a dia, é aquela coisa, resultado, produtividade. Isso.
Como é que as pessoas não estão se dando esse tempo, né? Às vezes as pessoas acham que sentir é um problema. Eu estou sentindo isso, né? Verdade. Eu estou com um problema, me dá uma coisa para eu resolver Verdade. isso. Como é que você sente, na sua experiência, atendendo pessoas, como é que as pessoas estão? Tem uma piora desde que você começou, né? 20 anos de experiência aí. Então, Roberta, eu vejo muitos avanços, eu vejo melhoras. Por causa disso, de iniciativa como a de vocês. Está se falando mais. Nunca se falou tanto de terapias, de caminhos, de traumas. Sabe? Nós temos hoje informações muito acessíveis que estão abrindo caminhos. Nesse cenário, eu vejo, assim, numa distância gigantesca, as mulheres dos homens. Outro dia eu vi uma moça falando, eu gostei muito, que as mulheres, elas já parecem que têm na constituição delas um acesso maior às emoções. E então o público que busca tanto terapia, caminhos terapêuticos, autoconhecimento, interesse por essa via, é uma imensa maioria de mulheres. Então essa é uma característica que eu tenho percebido. A facilidade são seres mais abertos ao sentir. Os homens ainda estão muito marcados por uma rigidez de um masculino que também vem sendo questionado, que também vem se quebrando. Está acontecendo uma mudança linda, a gente é parte dela. Mas está acontecendo, né? Me toca falar nesse assunto, lembrando até do meu processo, né? Que também foi na desconstrução de uma imagem de homem que eu tinha rígida, onde a minha sensibilidade eu não sabia o que fazer com ela. Ela não parecia compatível ao ideal de homem, de masculino, que eu deveria sustentar para poder ser um representante da classe. Então, foram anos de terapia. Eu me trato há mais de 20 anos. Me trato. Eu às vezes um terapeuta cansa de mim, ou eu canso de um terapeuta, eu vou trocando, né? Enquanto eu vejo trabalho, eu fico. Quando eu vejo que aquilo está, né, chegou a um limite, porque terapia é um relacionamento. Exatamente. E como relacionamentos às vezes têm limites, a gente pode mudar, mas quando se muda, eu continuo de outras formas. E nessa jornada, foi uma jornada de desconstrução desse masculino, dessa rigidez. Mas mesmo assim, com as mulheres, eu vejo que esse ainda é um parâmetro que está sendo educado, é uma nova consciência que está chegando. Eu me lembro, inclusive, de uma pessoa que há muitos anos eu atendi, porque, inclusive, as vertentes terapêuticas estão mudando. E estão chegando novas vertentes que com um potencial transformador incrível e que as faculdades de psicologia não abrem, não têm acesso. Aliás, isso é uma coisa que você até descreve na nossa apresentação. Você falou, você tinha um caminho com a psicologia, mas você demorou para encontrar a sua linha, né? Você, de alguma maneira, faz um comentário de que você queria fugir dessas linhas mais intelectualizadas. Não sei se é essa a palavra correta, mas fez parte do seu percurso isso também, né? Sim, vai unindo tanto a descoberta do que é a minha necessidade interna, porque um terapeuta, no fundo, quando ele procura um caminho, acima de tudo, ele está procurando se curar. Então, procurando aquilo que mais me atende, eu fui me dirigindo para caminhos que falam mais diretamente ao coração, aos caminhos do sentir. Então, o primeiro que eu encontrei foi Rogers, e depois, quando eu encontrei Gendlin, eu me lembro da experiência que foi encontrar Gendlin. Para encontrá-lo, eu tive que ir para um encontro internacional, um encontro latino-americano, dentro da abordagem centrada, e lá me apresentaram Gendlin, né? Uma argentina linda, Helena Fries, ela me apresentou. Quando eu vi a focalização, eu falei, achei. Quando eu peguei o livro pela primeira vez que ele chegou, né, o primeiro livro traduzido em português, Focalização, quando eu pus a mão nele, eu comecei a chorar. Aí eu falei, achei, escutei aqui dentro de mim, achei o caminho da minha alma. E de lá para cá, né, isso foi em 2002, eu venho estudando, me dedicando, até que então fui chamado a dar aula no Instituto Humanista aqui de Belo Horizonte, e depois fui criando grupos de estudo até que montei a formação, me formei,
me tornei coordenador lá pelo Estúdio de Nova York para poder oferecer essa formação. Mas tem uma jornada. E essa jornada, esses tipos de terapia, desse conhecimento do Gendlin, outras terapias têm sido criadas. Por exemplo, a experiência somática. Né? Vocês já ouviram falar? A gente conversou com uma pessoa sobre experiência somática, a gente estava assim, será que ele aborda a experiência somática? A experiência somática, ela surge do conhecimento do Gendlin, da focalização. O Peter Levine, ele faz uma menção muito elegante no primeiro, eu acho isso muito elegante, assim, dizer de onde que eu vim, sabe? Do que eu me apoiei para estar oferecendo isso. Então, quando a experiência somática, ela já é um avanço, um novo passo, uma variação, uma criação que surge da focalização. Ele menciona, queria agradecer a Eugênio Gendlin pela contribuição dele para que eu tenha criado isso aqui. E quando ele recebe um prêmio, ele fala, eu estou recebendo esse prêmio, mas quem devia estar aqui recebendo também era Eugênio Gendlin, porque ele é que cria o caminho de transformação através do contato com a senso-percepção, das percepções corporais, do felt sense. Então, aí surgiu a experiência somática, aí estão surgindo outras vertentes terapêuticas, mas todas tendo por base a senso-percepção, o sentir. E não é qualquer sentir, porque sempre se falou em sentir ali na psicologia de alguma forma, mas o que Gendlin traz de volta é o corpo como o palco da experiência sentida. Isso é maravilhoso. E não é o corpo, um corpo só, essa maquinaria física, mas é um corpo sentido, é um corpo que em determinado momento ele vai até ir para uma dimensão mais profunda, um corpo cósmico. É um corpo que tem uma interação total com todo o ambiente e que tem informações e acesso a uma sabedoria. É um corpo sentido. É um corpo que dá para a gente uma sensação de que estou... Por exemplo, eu tinha uma cliente que ela falava, Matheus, eu fui para o hospital esse fim de semana, eu tinha certeza que eu estava tendo um infarto. Cheguei lá, não tinha nada. E eles mandaram para o psiquiatra. Mas meu coração estava apertado, eu tinha certeza, eu vou ter um trem. Ela é mineira. Vou ter um trem, vou ter um troço. Não tinha nada. Mas no corpo dela estava sendo nada que pudesse ser captado por aqueles exames. Mas tinha uma referência diretamente sentida ali, um aperto no peito. É com isso que a gente trabalha. Esse aperto no peito, Gendlin vai dizer, ele é implicitamente significativo. Tem algo ali, tem informações ali que a gente pode acessar. E aí na clínica, escutando e convidando ela a se referenciar a isso, a buscar esse contato, e o que vai surgindo desse contato, aí vieram emoções, sentimentos, culpas. E aí, quando ela permite esse contato e se abre para ser afetada por essa experiência sentida, um alívio. E aí, o aperto soltou, sumiu. A partir da experienciação, né? A partir de se permitir sentir de fato o que está acontecendo. O que está acontecendo. Então, esse é um caminho, uma via de acesso a uma sabedoria. Que a gente pode ter muitas informações. É um novo modelo de consciência, de aprendizado e de conhecimento, que até então não estava tão claro. Gendlin desenhou isso com uma clareza enorme. E a partir daí estão surgindo mais e mais modelos com essa perspectiva. E isso ainda é muito pouco acessível, para não falar nada, nas faculdades de psicologia. Então, isso vai sendo feito por fora e estão chegando, então, novos recursos. Não sei quando isso pode chegar lá, mas com uma profundidade, com uma capacidade de eficiência incrível, incrível. Então, eu sou muito otimista em relação a esse momento, com tudo que está surgindo. Mas não é porque eu vejo esses avanços que é fácil, porque as pessoas, nós fomos criados por um sistema. Talvez as próximas gerações elas já vão chegar com outro equipamento emocional, cerebral, mas a nossa geração ela foi toda ensinada ao não sentir, a uma repressão, a uma desvalorização, uma desconsideração. Lucas, isso. Quando chegou
eu relaxo, descobri. Então, essa mesma capacidade de acessar uma informação através dessa sensação vaga, seja para descobrir o que é que eu esqueci, é o mesmo caminho para a gente acessar os nossos traumas. Que a nossa mente esqueceu. Eu não sei se vocês lembram o que vocês estavam fazendo em dezembro do ano passado. Eu mal lembro. Vou ter que esforçar aqui. Imagina em dezembro de 20 anos, de 30 anos atrás. Imagina na nossa infância quantas coisas foram esquecidas, de dores, de medos, de experiências profundamente significativas, sumiram da nossa mente racional, mas estão todas presentes no corpo, implicitamente sentidas. O Gênesis vai dizer que todo o passado ele está implicitamente presente. Todas as nossas dificuldades, os traumas, os medos infantis, eles estão implicitamente presentes e vão, às vezes, se manifestar de uma forma completamente inadequada, projetando aqui em situações que a gente fala, meu Deus, como é que fulano reagiu? Ele está reagindo ainda implicitamente àqueles medos infantis, que para a psique é atemporal. Freud já falava, não existe o tempo, não importa. Se você se lembra e começa, a gente vai para a experiência sentida e desse medo de algo que aconteceu quando você tinha 7 anos, parece que está acontecendo agora. É atemporal, está vivo, está implicitamente presente. E isso, então, está aqui. Só que não de uma forma conceitual, mas está sempre aqui disponível. Assim como está disponível, você falou que fez teatro um tempo, tem um aprendizado implícito nessa experiência que, por mais que você não esteja agora pondo isso em prática profissionalmente, quantos aprendizados você teve ali? Exato. E a gente estava falando muito sobre isso. Coisas que, por conta dessa conversa, eu falei, gente, olha, eu tinha isso. E quem me deu isso? O teatro me deu isso, a dança me deu isso. E a gente está conversando com outros terapeutas. Eu falei, nossa, eu fiz isso na dança. Talvez a minha maneira de lidar no mundo tem muito a ver com o que eu vivi ali, né? Exato. E o caminho para liberar esses traumas é o sentir. Exato. Então, quando ele começou a fazer essa pesquisa, ele percebeu, e aí foi a hipótese que ele criou e foi confirmando ela com pesquisas. Depois tiveram várias outras pesquisas corroborando essa ideia de que, essa era a pergunta dele, o que faz a terapia ser mais efetiva? E ele percebeu que as pessoas que faziam esse contato interno, esse contato sentido, elas tinham uma melhora. E as pessoas que não tinham esse contato, elas não tinham progresso. A próxima pergunta dele foi, já que esse é o diferencial para o processo avançar, como eu posso criar uma maneira de facilitar esse contato sentido? Então a focalização ela é uma ponte para o coração, ela é uma ponte para o sentimento. E aí ele entendeu que isso vai ser mais fácil se a nossa atenção, primeiro, ela começar a ser um pouco mais introspectiva. Então ele resgata para a psicologia, em primeiro lugar, a introspecção, que até então ela era trabalhada muito com as hipnoses, mas a psicologia ficou muito voltada à linguagem, externalizada assim, com aquilo que é verbal, aquilo que é conceituável. E aqui na introspecção nós estamos fazendo contato com aquilo que eu sinto, mas ainda não sei do que se trata. Esse espaço introspectivo foi o primeiro, um grande passo, que para mim é um resgate maravilhoso, e o segundo é trazer o corpo como parte do processo. Então ele criou um sistema de passos, não é um sistema rígido, mas uma orientação que vai nos convidando a voltar a atenção para o corpo, que é o que eu chamo de o palco da experiência sentida. É curiosíssimo como eu passei um curso de psicologia falando da psique sem mencionar corpo. Não tem corpo na psicologia. Olha só. Então o Jung vai fazer esse resgate. Reich fez um trabalho, foi muito polêmico também, não foi incluído, né? Mas aqui de novo nós temos um resgate do corpo. Então, para o Gendre, não há sentir sem corpo. Né? E a neurobiologia tem provado isso cada vez mais. Tudo que é significativo na nossa vida vai ter imediatamente uma correspondência corporalmente sentida. Só que a gente não está acostumado a acessar nossa experiência por essa via.
Então a gente passa a falar e trabalhar somente aquilo que a gente é capaz de conceituar. Isso é a parte mais superficial do processo. A parte mais profunda é aquela onde a gente sente, mas ainda não sei dizer. E aí, se eu passo um tempo com aquilo, faz parte então do trabalho da focalização, criar um relacionamento com isso que é vago, que eu não entendo, é difuso, mas é sentido. Passar um tempo com isso, ele descobriu que vai criando caminhos para a simbolização da experiência. Então, a experiência sentida, ela vai abrir possibilidades para uma compreensão muito mais profunda do que está acontecendo comigo, porque ela vai direto no ponto. E, em vez de ficar aqui tentando entender o que eu não sei, eu vou fazer um contato com aquilo que eu sinto, e dessa experiência sentida nós vamos sendo informados pela senso-percepção do que está acontecendo. É maravilhoso, é uma revelação interna que vai acontecendo, porque eu não sei, mas eu estou aqui e de repente eu falo, nossa, tá me dando vontade de chorar. Eu ainda não sei do que se trata, mas digo sim, vou aprendendo a dizer sim, a oferecer essa abertura para a experiência, e a partir do momento em que isso vai sendo aceito, isso vai mudando e vai aparecendo palavras que se encaixam. Tristeza, é uma tristeza, eu estou triste. Porque nomear, Agora, né, agora. é muito difícil. Sim, principalmente quando eu tento nomear sem o contato sentido. Sim. Sabe? Mas quando eu começo a trazer o contato sentido como a base do processo de nomeação, o nome ele não vai vir do que eu penso, do que eu acho. Não, deixa eu ver o que eu acho disso. Não, o que você acha, veja o que surge. Vai vir. Da experiência vem. Isso aqui é uma magia maravilhosa. Surge. Da experiência, nós vamos sendo informados. Olha, eu estou triste. Sem pressa para nomear, né? Sem Porque no pressa. Mindfulness, quando a gente ensina, uma das formas de entrar em contato com o sentimento, com as emoções, é procurar nomear, né? Procurar observar e aí você nomear, talvez internamente, né? Você está meditando, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, né? É uma forma, mas pelo que você está dizendo, talvez você se dá um tempo maior e deixar esse nome surgir mais espontaneamente, né? Interessante. Então, quando a gente tenta nomear, igual eu lembro, por exemplo, um cliente, um homem, né? A gente estava falando da dificuldade dos homens, então é muito comum, às vezes, quando o homem chega, ele tem uma dificuldade muito maior para fazer esse contato e às vezes para dar nome. Então eu lembro de um cliente, ele não sabia dizer o que ele estava sentindo, ele falava, eu não sei. E ele começou a ficar angustiado, ele não sabia falar. Aí eu comecei a trazer para ele, olha, eu vou trazer aqui alguns nomes, né? E você me disse algo do que você está sentindo, se parece com isso. Não sei se vocês lembram de um programa no Silvio Santos que chamava Qual é a Música? Vocês lembram dessa bobagem? O Pablo, maravilhoso para ajudar a gente a descobrir a maravilhoso, era um bonitão e uma bonitona. Todos tatuados, e aí quando acertava a música eles dançavam. Né? Que marcante, né? A geração nova não está sabendo o que é isso. Não tem um Pablo na vida. Mas era o Pablo e tinha uma bonitona lá também. E ali, quando eu fui oferecendo palavras, é como se eu estivesse oferecendo notas para uma música que ele ainda não sabe o nome. Então a gente vai procurando. Veja essa nota, vê se encaixa. Eu estou com medo. Não. E essa aqui? Eu tô me sentindo culpado. Ah, Matheus, isso... Eu acho que é isso aí. Aí o Pablo vai dançar. Acertamos a nota, acertamos a música. Culpa. Pronto. O que nós passamos a descobrir, e que quando eu ensino para terapeutas, eu tenho assim, uma segurança de estar ensinando um método, que o corpo é que vai nos dar a segurança se nós estamos no caminho. A segurança não vem do que eu acho que é, porque na verdade eu não sei. E na verdade você também não sabe.
Mas a minha confiança, que me deixa seguro, é saber que o seu corpo sabe. E que algo aí dentro que está vivo, que é esse processo sentido, ele vai nos dizer se a gente puder consultá-lo. Então eu costumo dizer que o seu corpo é o nosso mestre. Quando for a palavra correta, eu não vou ter dúvida, porque o meu corpo sinaliza isso em forma de um movimento sentido. Né? Não sei se você já se lembra de um momento em que você sentiu que você compreendeu algo. É isso. Ou que alguém te compreendeu, que te ajudou a acessar essa técnica. Você está sentindo? Você não está sentindo, não é? Inseguro, Lucas? É, Matheus. É exatamente isso. A sensação. Eu estava um pouco com essa pergunta na cabeça, né? Essas sensações bem sutis, né? Você falou de compreender algo. Ou, por exemplo, uma intuição, né? Eu estou imaginando que todo esse processo ajuda a gente nas escolhas, nas tomadas de decisões. Né? Quando você tem uma intuição, eu vou por aqui, né? Eu vou por ali. Será que, né? Talvez é uma capacidade mais avançada, mas também você consegue sentir uma intuição no corpo, né? Sim. Eu vou tomar sorvete ou não devo tomar sorvete? Aí vem uma sensação no corpo, se eu devo ou não fazer. Perfeito. Alguma coisa, né? A gente vai aprendendo a consultar essa bússola interna que vai nos guiando para cada decisão. O problema é que a gente não está acostumado, a gente não foi educado a esse tipo de consultoria. Mas se a gente começa... Vai facilitar muito a vida, né? Se você tiver uma fisgada aqui que te falar, não devo fazer isso ou não? Não devo, né? Sim. Sabe, eu vou tomar esse sorvete, não deu uma fisgada aqui, opa... Deixa eu ver o que é isso. Aí a gente só precisa tomar cuidado para não interpretar de uma forma simplista e superficial que uma fisgada significa não. Sim, exatamente. E um calorzinho significa... Não, peraí. É uma investigação mais Às vezes a fisgada não é que eu não deva ir na reunião com a Roberta e com o Lucas. É que essa fisgada está me dizendo que tem algo aqui que está com medo de ir e não conseguir ser claro naquilo que eu gostaria de dizer. E aí quando eu compreendo isso se solta. Era isso. Era só uma parte em mim com medo. Uma resistência. Eu posso acho que ir essa agora. Compreensão, né, ela é muito importante nesse processo. Sim. Porque hoje você fez um post maravilhoso que você falou, o corpo não tem moral, né? Por mais que você tenha uma cartilha do que você deva fazer, que você deva seguir, se o seu corpo, se aquilo não for aceito pelo seu corpo, não vai acontecer, né? Nós vamos criar um bloqueio para a experiência. Exatamente. Isso pode ser um problema, né? Matheus, nós está super acabando, mas tem uma parte que eu queria muito que você falasse, porque a gente está falando muito de corpo, mas seu núcleo terapêutico chama Oficina da Alma. Legal. De que forma que a alma e o corpo dialogam no seu trabalho? E o que é esse conceito de alma? E aí eu já vou aproveitar e me dar uma outra pergunta que talvez perpasse isso, que é, você também tem essa questão de trazer a espiritualidade para o seu caminho, né? E como é que isso também... Legal. Então, eu acho que isso valeria até um outro podcast. Só mais uma só para hora. isso, porque isso para mim é tão forte. Esse trabalho com a espiritualidade, para mim, ele me motiva antes de chegar na psicologia. Quando eu achei a psicologia, foi o que eu achei mais próximo para corresponder a esse meu anseio de uma busca espiritual, que é muito forte em mim desde novo, né? Vendo meu pai, né, dentro dos caminhos espiritualistas que eu fui buscando, eu desenvolvi uma abertura para conhecer vários. Então tem essa característica, em primeiro lugar, não estou fechado a nenhum sistema religioso, mas eu fui me abrindo para essa dimensão transcendente, né, de que algo que nós somos, a nossa identidade espiritual, ela é muito maior do que esse conceito que a gente tem de pessoa, de humano, de personalidade. Então eu fui vendo que para cada tradição, o que cada um representava e caminhos para isso. E o que eu fui entendendo é que muitos caminhos que se dizem espirituais, às vezes estão apenas presos em conceitos de espiritualidade, em crenças espirituais, mas não estão de verdade também evocando processos transformadores. Então eu entendi que para um caminho espiritual ser efetivo, ele também precisa ser sentido. Então a Oficina da Alma, ela é uma junção, para mim, um espaço onde eu tenho liberdade, porque eu não tinha muita liberdade em alguns caminhos espirituais que eu frequentei para falar de incluir a psicologia, que eu acho isso
tão necessário, né? Como é que se fala de perdão se a pessoa não conhece um processo que o perdão acontece, que ele significa inclusive a capacidade da gente reconhecer que estamos magoados. E eu já quero enfiar um perdão goela abaixo. Isso é muito mais uma repressão do que um trabalho de transformação. Então a psicologia tem muito a contribuir para a espiritualidade, mas a espiritualidade, ela não entra num currículo de um psicólogo. É uma heresia falar disso dentro da... Sim. E eu ficava ali agoniado, eu queria falar disso. Por mais que tenha a psicologia transpessoal, ela é também muito, né, muito pouco acessível ali. Então, o meu trabalho sempre foi criar uma conexão entre psicologia e espiritualidade, de forma que a psicologia, eu não consigo ver o psiquismo, não consigo ver o ser humano sem essa dimensão. Mas eu também não consigo trabalhar com a espiritualidade sem a psicologia. Então, a Oficina da Alma, ela é uma resposta a esse anseio de ter um espaço onde eu tenho a liberdade de estar entrelaçando, né? Seja com caminhos, né, ligados à meditação, ao Oriente, ou aqui no Ocidente em relação ao próprio uma outra forma de lidar, por exemplo, com o cristianismo. Então a gente desenvolveu um trabalho, por exemplo, que há 8 anos a gente está fazendo, que é o Evangelho Sentido. Então o que eu fiz? Trouxe a focalização para a gente estar trabalhando o Evangelho. Então, eu não sou um teólogo, eu não estou aqui para te explicar, para te ensinar sobre as Escrituras, eu não estou aqui para dar uma aula sobre o Evangelho, eu não sei. Eu precisaria fazer teologia, eu precisaria ter um estudo, mas isso já tem gente que faz, eu deixo para eles, é super legal. E o que eu propus foi uma experiência sentida ao ouvir o Evangelho. Como o seu corpo reage quando você escuta essa passagem. Legal. E aí eu leio pausadamente e peço silêncio. E deixo o seu corpo trazer. Que sensação vai vindo. E aí a gente vai fazendo os passos da focalização para deixar... E aí vem coisas surpreendentes. Dores, raivas, às vezes uma paz absurda em meio a uma situação onde Jesus está sendo preso. E a pessoa fala, eu senti uma paz enorme, porque eu vi a confiança dele. Ela acessou isso. E outras pessoas com raiva. Por que ele não reagiu? E a pessoa nem sabia que ela tinha raiva. Sabe? Então, o meu trabalho está sendo levar para esse caminho espiritual, a gente também deixar de ser muito teórico nessas dimensões espirituais, que eu acho que o Oriente está bem mais avançado nisso, quando propõe através da meditação, são sempre práticas sentidas desse processo. Aqui eu acho que a gente tem menos essa habilidade, né? Então a gente corre o risco de uma dissociação muito grande, de eu ter um corpo teórico muito claro e achar que por isso eu vivo de acordo com o que eu já entendi. E aí nós vamos viver se cobrando todas as vezes que a gente tiver atitudes ou sentimentos que estão em desacordo com esse ideal espiritualista que eu tomei para minha vida. Então eu vivi muito tempo me cobrando quando eu percebia que eu tinha posturas, atitudes e emoções que estavam em contradição com o que eu entendia que era o certo, o bom, o ideal espiritualmente falando. Então, com a focalização, eu estou buscando caminhos onde a gente possa integrar isso. E sim, abrir um espaço para essa dimensão transcendente, que quando a gente fala dessas questões que eu disse aqui, que ainda não tem palavras, mas são sentidas, por exemplo, as nossas dores, o mesmo caminho pode ser feito para o outro lado. Por exemplo, quando eu quero falar sobre espiritualidade, sobre Deus, você vai conceitualizar isso? O ser, você não vai ter evidência científica sobre o ser. Tem hoje uma corrente que eu acho perigosa, de querendo dizer que só tem valor aquilo que é
validado cientificamente. Nós não temos instrumentos para validar a presença, o ser, mas nós podemos abrir um espaço da mesma forma para sentir. Então, outro dia eu estava até me perguntando como é a minha relação com Deus. Não é o que eu entendo que deva ser, o que eu entendo que é, mas é o que eu sinto quando eu ouço essa palavra. Como é a minha relação? E aí eu começo a abrir um espaço para esse vago começar a surgir e perceber, por exemplo, que eu me sinto distante, que eu falo de Deus, mas me sinto distante. É uma experiência que pode fazer com que eu vá justamente ir me aproximando. Eu quero me sentir unido. Isso não vai ser por uma via racional, jamais. Isso é uma experiência sentida. Os maiores místicos que trouxeram as experiências mais profundas de várias tradições, o que eles contam é que nesses lugares de êxtase, de profunda paz, era um senso de unicidade, onde não tem conceito, onde não tem palavra. A gente vai tentando dar nome, mas é puro sentir. Então, da mesma forma, eu estou trazendo o convite para um desenvolvimento espiritual que seja mais sentido, onde a gente possa se dar mais liberdade para poder vivenciar isso que a gente chama de Deus, da relação com o Cristo. Por exemplo, falando aqui ocidentalmente, né? Eu sei que o budismo não vai ter esses elementos, mas que seja, né, essa paz interna é uma experiência profundamente sentida. Então, que requer essa abertura, esse despojamento de todo esse controle racional para que a experiência possa se revelar e nos levar a esses lugares aqui dentro que nutrem, que acalmam, sabe? E que eu acho que isso é hoje a nossa maior necessidade. Eu falei com os alunos hoje, gente, isso precisa ser nosso café da manhã. A gente ter no nosso dia a dia pequenas experiências, não precisa parar e viver de meditação, tem muita coisa para fazer, né? Tem filho para cuidar, trabalho, mas de ter um espaço na nossa vida onde a gente possa se nutrir dessa experiência sentida do ser, pura presença. E aí cada um vai dar nomes de acordo com suas tradições, para que isso possa me conduzir para esses lugares de profunda conexão espiritual. A mesma dinâmica daquela que me conduz para o contato com a dor, a mesma dinâmica para me conduzir para o contato com esse amor maior, que é me permitir ser guiado pela experiência sentida. Nossa, maravilhoso. Eu, por mim, ficava falando aqui mais uma hora. Mateus, muitíssimo obrigada. Foi muito bom te conhecer. Pra mim Já te também. acompanhava nas redes sociais. Muito profundo, assim, estar perto de você, assim. Obrigada. Muito bom. Eu fiquei muito à vontade com vocês. Foi muito bom estar aqui. Eu sinto mesmo essa conexão aqui com tudo que está sendo feito. Para mim foi muito bom. Obrigado também. Obrigado, Mateus. Eu também me sinto muito grato por esse momento, por essa conversa, né? Foi muito rico. Que bom. Né? Que bom. Valeu mesmo. Valeu.